Olá, eu sou a Carla Gouveia, especialista em saúde e gestora de contratos da Unimed Fortaleza. E hoje eu tenho o prazer de apresentar o Vozes do RH, Diálogos com Especialistas, uma série de entrevistas da Unimed Fortaleza com grandes clientes, gestores e especialistas em gestão de pessoas, aqui diretamente do Ceará RH. Eu estou aqui com Luciane Mello, uma profissional que inspira muita gente, com uma trajetória sólida em desenvolvimento humano, cultura, comunicação e sustentabilidade. Atualmente, a Luciane está à frente da gerência de DHO da Cimento Apodi e possui uma presença forte nas redes, compartilhando reflexões e vivências sobre liderança e desenvolvimento de pessoas. Hoje, o nosso papo é sobre liderança em tempos de transformação, um tema que tem tudo a ver com esse novo mundo do trabalho, com as mudanças constantes nas organizações e, claro, com o desafio de cuidar das pessoas e de si mesmo nesse processo. Luciane, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo. É muito bom receber você aqui. Eu agradeço, é um prazer gigante estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Está sendo uma grande alegria participar desse evento que vocês estão conduzindo com maestria, como sempre. Muito bem. Então vamos lá. Luciane, a gente vive um momento de transformações intensas, tecnológicas, culturais e humanas. O que, na sua visão, mais mudou no papel da liderança nos últimos anos? Eu acredito, Carla, que o que mais mudou é que não é mais um papel. Se a gente for pensar nas últimas décadas, eu venho recortando nas últimas 2 décadas, por exemplo. A gente tinha um mundo que era muito mais estável e cabia um papel. Agora nós temos um mundo que é muito complexo, como nós nunca vivemos. E não é um papel que consegue contemplar essa complexidade. Para mim, a liderança deixou de ser um papel, um escopo, um descritivo de cargo e passou a ser um posicionamento, um olhar diferenciado, uma responsabilidade de transformação. Então, muitas coisas mudaram, né? O que era exigido de um líder há 5, 10, 15, 20 anos Mudou muito. é muito diferente do que é exigido hoje. E eu acredito que ainda é além. Eu acho que hoje exige muito mais um ser humano do que uma pessoa que constrói ou atinge resultados. Então, eu acho que mudou isso para mim. Assim, o posicionamento exige um outro posicionamento enquanto liderança. E é um desafio, né, Luciane, equilibrar, trazer essa ideia do líder que entrega resultado, mas que ele entende que o resultado vai junto com as pessoas, fazer esse equilíbrio entre esses papéis, até que ponto eu cobro, até que ponto eu tenho que cobrar para entregar o resultado, até que ponto eu estou sendo assertivo de fato nessa cobrança, em que momento eu abro a minha agenda para cuidar de gente, para ter espaço para gente, para fazer gestão, para fazer feedback, processo de desenvolvimento, enfim. É um desafio para o líder também, se adaptar a essa nova conjuntura aí de necessidades. Perfeito. E eu acredito que você trouxe o ponto, né? A adaptação. Porque se a gente for pensar nessa liderança hoje, a gente criou um paradigma do equilíbrio que para mim não ajuda. Equilíbrio é equilíbrio de 50-50, né? Se a gente coloca numa balança e quer o equilíbrio, é 50-50. E essa conta não fecha. É verdade. Ela nunca fechou. Né? Eu lembro que ainda a gente fala, acho que cada vez mais forte, mas teve um tempo que a gente falava muito mais forte de equilibrar a vida pessoal e profissional. Sim. Numa conta de 24 horas que ela nunca fecharia. Para mim, o paradigma que a gente deveria olhar, e aí, o paradigma de equilibrar resultados com pessoas, com cuidado, é como se fosse um dia eu tenho resultado, outro dia eu cuido das pessoas. Não vai fechar, né? O mundo ele não consegue permitir essa dinâmica. Para mim, o olhar, assim, o novo paradigma é como a gente harmoniza isso. Não é ou resultados ou cuidar de pessoas. É atingir resultados cuidando das pessoas. Eu gosto de pensar numa lógica. Eu tenho cada vez mais. Uma das primeiras mudanças que eu fiz quando eu cheguei na Apodi foi tirar a área de desenvolvimento como gestão de pessoas. Sim. Porque, para mim, o olhar de gestão de pessoas, ele carrega um momento de trabalho que também não cabe mais. A gente, quando aprendeu a ser líder há uns anos atrás, a gente aprendia processos de liderança.
não era? A gente aprendia como recrutar bem, como desenvolver, como fazer gestão de ponto, enfim. Hoje, a maioria desses processos, nós estamos numa feira ensinando, vendendo a automatização desses processos. E o que sobra com esse tempo do líder, né? Onde ele está dedicando? E aí entra, para mim, é o mais complexo, mas também é o mais bonito, que é o olho no olho, né? É entender aquele ser humano agora não como um processo, não como um recurso, né? Não como um olhar exclusivamente de gerenciar esse ser humano, mas entender que tem um ser humano com todas as dores que você tem, Toda a com todos complexidade os dele. desafios, o mesmo mundo que está vendo, né? A lente está no mesmo mundo. E aí acho que cabe aquela máxima do avião, né? Como que a gente cuida do outro se a gente não cuida de si? Se a gente está trazendo esse olhar de um mundo tão cansado, do burnout, da ansiedade, como que a gente vai conseguir identificar, cuidar, nos preparar se a gente primeiro não olha para si? Então é uma dinâmica muito diferente. Eu lembro que no passado, quando eu comecei a trabalhar nesse mundo de trabalho, assim como um todo, eu sempre trabalhei em indústrias, tinha esse paradigma de eh, eu não levo o trabalho para casa, meus problemas não vêm para o trabalho. Hoje não tem uma barreira, Não. né? Hoje é aquele ser humano que tem problema, né? E vai trazer para o trabalho inevitavelmente, que vai levar o trabalho para casa E a tecnologia também ajudou muito nesse processo, né? inteiro, né? Essa hiperconectividade. Então, exige desse líder uma habilidade que não foi ensinada. Foi ensinada processo, né? A faculdade que a gente aprende são essas competências técnicas. E para mim é até para além de competências comportamentais que vai exigir do líder, vai exigir essas humanidades, né? A gente estava numa palestra, acho que hoje pela manhã, com a Maria Homem, né, que é uma psicanalista, e ela traz isso, que o maior desafio é a gente parar para olhar para si, a coragem de olhar para si como liderança, para pensar na mudança desse sistema. Porque, querendo ou não, os processos, as empresas, elas não evoluem no mesmo passo que a sociedade está evoluindo, né? Então a gente tem problemas sociais, problemas psicológicos, mas a gente está buscando como que cria um processo para dentro da empresa. Na minha opinião, é como que a gente poderia criar um ser humano melhor para liderar essas complexidades. Então, Assim, na teoria é muito fácil da gente explicar, né, como esse processo, como deveria ser, né, o ideal, o que que é um ideal. Quando a gente traz para a prática, eu queria conversar sobre um ponto específico com você. A liderança, ela sempre foi associada à entrega e à performance, né, o que a gente estava conversando agora há pouco. Dentro de tudo que você falou, o que você fez, ou que, né, quais foram as práticas que você, né, já implementou, ou que você tem estudado, ou que você tem visto, ou ao longo da tua carreira, né, o que você experimentou, que de fato coloca ou leva o líder a assumir essa posição, né, que nós estamos falando aqui. O que é que o líder pode fazer de forma prática? O que é que você acredita em alguma ação, né? Enfim, que de fato ajudasse o líder, que pode ajudar o líder, né, os líderes que estão nos assistindo agora, a implementar, né, esse movimento, a lançar esse movimento que traga impacto real na organização, nas pessoas, né, no desenvolvimento, né? Como é que ele pode trazer isso na prática? eu acho que inverter a lógica do primeiro resultado, depois as pessoas. Trazer a lógica da primeiro as pessoas, depois o resultado. Aí eu vou dar meu próprio exemplo. Quando eu me tornei líder, e a gente se torna líder pelos resultados que a gente entrega na maioria das vezes, e são resultados muito técnicos, eu queria estar nesse lugar de que meu time entregasse igual a mim. E isso me colocou numa condição de muita desconexão comigo mesmo, de cansaço, de dormir até tarde, enfim, porque eu queria o resultado antes. Hoje, na construção de times de alta performance, para mim, não é essa lógica. É como que eu entendo cada pessoa, como eu entendo aquele ser humano que está ali, como eu consigo identificar qual que é o potencial de cada um. Existem práticas, e se não existir práticas, existe uma coisa que todo mundo tem, que para mim é uma das melhores ferramentas, existe conversa, né? Existe perguntas, que você pode sentar e fazer essa provocação. O que você mais gosta de fazer que brilha seus olhos? Trazer essa construção de times, de pessoas que estão ali conectadas, eles não vão fazer pelo processo. Eles vão fazer, primeiro,
porque eles entendem seu potencial e porque eles estão contigo. Então, inverter a lógica de primeiro pensar nessas pessoas, qual é o funcionamento, como que a gente monta um time que é diferente. Não vai ser, imagina, um time que todo mundo gosta de fazer a mesma coisa, ou que tem as mesmas habilidades, não. Mas você entender isso e falar, pronto, agora a nossa visão comum, nosso propósito, onde a gente quer chegar, o que a gente quer transformar, quais são as metas que a gente precisa alcançar, quais são os resultados que nós precisamos fazer, como nós vamos fazer? E fazer isso juntos. Eu gosto muito da concepção da liderança como uma liderança sem ego, né? Uma liderança que compartilha dos desafios juntos. A liderança não precisa ser tão solitária, né? A gente se coloca muitas vezes nesse lugar de solidão. Imagina, você tem um time inteiro para poder contar com você, se você constrói um time também baseado nessa verdade, nessa humanidade. Então, podem dominar todas as ferramentas, ser todas as práticas, mas eu acredito que traduzir o seu dia a dia numa lógica de deixa eu parar, respirar, entender como funciona meu time, entender quais são os meus resultados e construir isso, ao invés de querer o resultado a qualquer custo, depois cuidar das pessoas, é para mim a forma prática de traduzir isso. É fácil? É, já estava pensando aqui assim, gente, mas é um desafio imenso. É difícil porque a gente quer respostas prontas, né? É difícil que A receita do bolo, qual é a receita, né? Como é que você está fazendo? Qual é a receita? Como é que eu faço aqui? a receita do bolo, a gente quer... Não existe, né? Até porque as pessoas são diferentes, né? De empresa para empresa, tem dentro da própria empresa, dentro da mesma área, as pessoas são multigerações convivendo, são complexidades diferentes, pessoas de ambientes e mundos completamente diferentes. Então, é um desafio, né, levar essa personalização também do cuidado do líder, né, por mais humanizado que ele seja, ele ainda assim não pode aplicar da mesma forma para todos, né, tem que ser personalizado para cada um, e ele tem que abrir espaço na agenda para cuidar de gente. Vou abrir espaço na agenda, eu vou contar o que é que eu tenho feito. Ah, Eu tenho dividido a minha rotina, o meu dia a dia, com a seguinte pergunta: o que que precisa de fato da minha energia e o que que pode ser substituído pela tecnologia? Nesse ano, fazendo essas perguntas, eu liberei muito espaço na minha agenda para estar assim, olho no olho. o one on one aqui. Para ter um time que entrega por si e eu posso ser uma liderança que desenvolve, que mentora. Porque se eu estou no processo, no dia a dia, eu não consigo esse espaço. Eu lembro, Carla, em 2017, eu tive uma palestra com Maurício Benvenuti, que é um futurista que criou a XP Investimentos. E ele falou uma frase que ficou marcada como minha frase de desejo, sabe? Eu quero chegar nesse momento. Ele falou assim: a tecnologia vai fazer pelos nossos cérebros o que a máquina a vapor fez pelos nossos braços. Eu falei, eu quero chegar nesse momento, né? De como que a tecnologia vai me ajudar e vai potencializar para ter essa nova onda. E ela chegou. Só que eu também acho que a gente não aprendeu a lidar com isso. Então a gente Ainda não, tem mais tempo e a gente ocupa esse tempo com outras coisas que deixam a gente nessa zona de conforto que é o operacional, a execução, o processo. Então, a minha forma de ver, né, como eu penso liderança e para mim desenvolvimento de líderes, particularmente, é a minha maior dedicação nos últimos anos e vai continuar sendo nos próximos, é como eu ajudo os líderes a não é mais o olhar da tecnologia ou da automatização, é o olhar de sair da zona de conforto e por um lugar que é muito mais complexo, que é liderar nesse mundo que vão ter os seres humanos, né, cada vez mais cansados, a gente vai ter organizações cada vez com pressão maior, porque o mundo vai exigir isso, como eu me equilibro nesse sentido. E eu não acredito que a resposta esteja na mesma lógica que nos moldou. E aí exige da gente uma coisa que para mim é o mais desafiador, principalmente para os líderes, é se desapegar desse passado. Porque foi o passado que me trouxe até aqui, né? E não no lugar de, não vale o que eu aprendi, vale. Mas se eu carregar esse passado comigo, pensando nesse futuro, vai me trazer numa condição que talvez não vai fazer mais sentido, que é essa, de exaustão, enfim. Eu acho que os líderes que estão mais cansados, mais desconectados, são os que mais precisam de ajuda, né? Para fazer essa mudança, que é uma mudança
na minha opinião, desde quando eu trabalho com desenvolvimento de líderes, a mais complexa. Então, a complexidade faz parte, né? Então, é como, não sei se simplificar, mas como construir caminhos, construir futuros, possibilidades para liderar de uma nova forma. Acho que as pessoas estão começando a sentir um leve desconforto na cadeira, que nem eu estou sentindo agora aqui. Que bom! Que bom! Mas é um desafio, eu fico trazendo para a minha realidade. Né, o quanto é difícil, né, assim, desafiador realmente sair 100% desse processo operacional, né, para se dedicar de fato ao que é necessário, exclusivamente ao que é necessário, que são as pessoas, né, mas acho que tomar consciência disso e agir com intencionalidade, né, é um caminho que todo mundo tem que estar disposto a iniciar. Você trouxe duas palavras que eu utilizo muito no meu dia a dia. Primeiro, o que é essencial, porque eu acho que a gente foi moldado a ir empilhando coisas, empilhando competências novas que apareciam, empilhando livros, empilhando estudos, empilhando, inclusive, modelos de liderança. Sim. Mas o que é essencial, de fato, né? O que para mim pode transformar a liderança? E eu tenho, quando eu olho para a minha jornada, eu tenho algumas coisas que para mim são essenciais. São sim. Primeiro é a identidade do líder. Ele precisa saber de onde ele parte. Quem sou eu? Porque aí eu consigo ter uma intencionalidade, inclusive na minha comunicação. Você fala em relação a valores, autenticidade, propósito, a causa, o que me move, minhas motivações. Eu acho engraçado. A gente compra qualquer coisa na vida, desde uma balinha até um telefone, vem exatamente descrito o que é, né? Ingredientes, telefone vem um manual, mas a gente não tem. Sim. Então, eu acho que descobrir isso e dar esse manual, Carla, eu funciono dessa forma. Isso aqui me engatilha. Por isso que hoje eu falei de uma maneira mais ríspida com você, porque você tocou em algo que para mim é importante. Expor a vulnerabilidade. A vulnerabilidade, clareza. de que você faz escolhas baseadas nisso. E é isso eu acho que ajuda para uma outra habilidade, competência que eu acho muito importante, que é a comunicação. E essa comunicação autoral, sua, onde você mostra a sua verdade, mesmo que não seja uma comunicação mais bonita, não é oratória, é essa comunicação que transmite confiança, que está baseada em você, na sua autenticidade. Sim. E aí você consegue influenciar negócios, influenciar transformação positiva, influenciar pessoas, times, pares, para daí você desenvolver times. Para mim é construir esse time no ecossistema, de forma a ampliar os seus impactos. Por fim, de competências, eu vejo visão e execução estratégica, de pensar no longo prazo, sair desse olhar de hoje, sem... E olhar lá para frente. Nesse futuro que a gente não consegue prever. Mas como que eu me projeto para tentar navegar melhor, não só nesse presenteísmo, né? Mas, para mim, a gente não faz nada disso se a gente estiver preso numa mentalidade que não cabe mais, que é essa mentalidade de líder executor. Com certeza. Eu ouvi esses dias de um futurista, semana passada, umas 2 semanas no evento, ele falou assim, o papel da liderança é deixar legado e criar futuros. Todo líder que tiver fora desse contexto não está no seu máximo potencial. Se o seu papel é entregar resultado sem construir esse futuro, você vai perder sua relevância, né? E não estou falando que é simples, mas eu acho que a gente a questão, né? Como você sonha, você projeta, você vai construindo ferramentas para atender esse objetivo. Então, assim, qual líder eu quero ser? Qual líder eu quero ser para as pessoas que estão à minha volta? Qual líder eu quero ser para inspirar outras áreas, outras organizações, enfim. Então, o meu olhar é uma liderança que não cabe mais, é aquela liderança que só executa sem ter a coragem de olhar para si, ficar desconfortável e falar, por que eu estou tão desconfortável? O que mexeu comigo? Possivelmente é porque você desconecta de algumas coisas que não fazem mais sentido e que fizeram sentido no passado, porque o ambiente era outro, o contexto era outro, né? E hoje não. Hoje a gente tem um novo mundo e eu acho que precisa também de uma nova lente para que a gente olhe esse novo mundo. Lu, você trouxe muitos insights em relação ao que você imagina que seria o líder ideal, né, dentro desse mundo em transformação. Quando a gente pensa em futuro,
né? O que que você imagina assim, em relação a características? Quais são as características inegociáveis, na sua percepção, do líder do futuro? O que que a gente tem que desenvolver urgentemente, né, para olhar lá para o futuro e falar, não, esse líder, essa pessoa está caminhando rumo a uma liderança atualizada, uma liderança moderna, uma liderança de fato do futuro? Eu dividiria em duas frentes, pelo menos é assim que eu olho meu desenvolvimento. Eu trabalharia com cada vez mais repertório. Acho que o líder precisa de repertório. E repertório se faz nesse espaço de questionar, né? O que eu estou consumindo no dia a dia? Quais são as novas formas de pensar, de liderar? Como eu olho a inteligência artificial, por exemplo, que vai ser inevitável e não tenho medo dela, não faço as pessoas temerem e faço as pessoas incluírem para potencializar essas outras habilidades. Então, o líder, para mim, do futuro, ele precisa de repertório, ele Tem que precisa ser um desbravador, buscar desbravador, essa curiosidade desse conhecimento. entusiasta do desenho. Exatamente. E quando eu olho, eu também vejo que volta cada vez. Eu acho que eu faria uma linha, Carla, entre o passado E o e o futuro? futuro. Eu acredito que a gente está no melhor momento. Eu adoro esse momento sendo psicóloga, né? Mas de voltar ao passado nessa ancestralidade, de fato. O que é mais humano na gente? A empatia, né? A escuta ativa, é, a generosidade, a compaixão, enfim, trazer isso que eu falo assim, que se fosse pensar em desenvolvimento de pessoas, eu gosto muito da filosofia. Eu acho que a filosofia leva esse lugar de pensar esse ser humano a partir de uma ótica que ela não é só por resultado, né? De entender que esse ser humano, na sua melhor versão, ele vai dar os melhores resultados. Quando a gente está feliz, quando a gente se sente pertencente, né, a gente pode olhar para a gente. A gente quer entregar os melhores resultados para as empresas que a gente se conecta. E quando a gente está cansado, desconectado, não vê um líder que eu consigo me inspirar, eu não vou estar no meu melhor. Né? Posso ter o melhor processo, Sim, posso estar na melhor empresa. E para mim essa é a lógica, né? A responsabilidade da liderança é que as pessoas não saem das empresas pelas empresas, né? Elas saem pelos líderes que são esses às representantes. vezes ela se demite do líder, né? Se demitem do líder. Então, eu divido o meu olhar de desenvolvimento para futuro em dois extremos, pensando futuros e com repertórios de futuro, o que o futuro pode me entregar e que eu posso começar a caminhar agora, não preciso esperar esse futuro chegar. Então, sair da lógica. Eu sempre tive esse modelo mental, sabe? O que me dá muito trabalho, eu quero automatizar. Então, trazer essa lógica de onde eu estou dedicando o meu tempo, esse tempo está sendo revertido em algo que vai transformar, né, que vai trazer esses resultados, cabe uma automatização para dar espaço, né? Senão não vai caber, senão a conta não vai fechar. Exato. Então, o espaço na agenda, pelo menos na minha agenda, está muito nesse sentido, de pensar em riscos e futuro e voltar ao passado e falar o que eu aprendo com essa humanidade que a gente pode ter perdido ao longo do caminho e que é tempo de resgatar. Perfeito. E que está super em alta também. Quando a gente pensa numa Exato. realidade de NR1, de falar sobre adoecimento, né, emocional, mental, tudo isso também se relaciona com essas questões da liderança, né, Luciane? E é nossa responsabilidade, né? Ser incoerente falar que nós não somos responsáveis pela saúde dos nossos colaboradores. Eles estão conosco a maior parte do tempo. E que bom poder ser o líder de devolver essas pessoas para suas famílias saudáveis. A gente sempre preocupou com a saúde do trabalho como um todo, né? A saúde daquele colaborador na perspectiva física de equipamentos, enfim, que as NRs sempre preconizaram. E agora vem uma NR com um olhar que vai exigir da gente muito mais. Com certeza. Né? Como que eu posso criar empresas que cuidam, né? Que estejam mais sensíveis, né, com esse olhar mais atento. E é da liderança. Com certeza. Luciane, e se você pudesse deixar um conselho para os líderes que estão tentando se reinventar nesse novo cenário, qual seria o primeiro passo, aquele movimento interno que realmente muda o jogo? Para mim, é coragem. Coragem de parar. Parar. E para mim é o mais difícil, né? Você parar das redes sociais aí 1, 2 horas, um dia, desconectar de tudo para se conectar assim.
Pode ser por várias ferramentas, né? Parar e falar o que não faz mais sentido na minha liderança, que eu aprendi, que eu posso desaprender, que eu posso desapegar. Eu aprendo muito pelos livros, muito. Então, ontem foi o Dia Nacional do Livro e é onde eu tenho mais repertório e mais reflexão. Então, tem muita leitura interessante, tem muitas pessoas falando sobre isso, sobre novas organizações. Você falou de vulnerabilidade, toda oportunidade que eu tenho de citar, logicamente, eu vou citar Brené Brown, né? Para mim foi a minha Coragem de ser leitura que imperfeito. mudou a minha vida, foi A Coragem de Ser Imperfeito, porque humaniza, né? Se nós estamos buscando esses líderes que possam ser mais humanos para si e para os outros, exige coragem. Então, eu começaria por essa. A coragem de parar num mundo que convida a não parar para você olhar para si, para conseguir olhar para os outros. Muito bem, Luciane, eu acho que eu ficaria horas até amanhã conversando com você aqui sobre esse tema, que é uma delícia, né, de discutir, que gera um incômodo na gente. A gente fica, poxa, será que eu tô, né, no caminho certo? Foi muito legal, assim, muito obrigada por sua participação, por compartilhar suas ideias, seus insights. Foi maravilhoso receber você aqui. Obrigada por esse espaço. Eu acredito que essas discussões que acontecem são esses insights que nós temos que vamos transformar primeiro a nós mesmos enquanto os líderes e assim a gente transforma a organização. Então, além de agradecer, parabenizar por construir espaços tão autênticos, tão seguros e tão disruptivos para falar temas tão importantes. Obrigada, E Carla. conte com a gente, conte com a Unimed Fortaleza, na Apodi. Conto sempre. Estamos juntas. Obrigada.